Alguém aqui perguntou: "E as manas desse canal?" Pois é, tá aqui ela, Vanessa Martina, chegando para falar de Equador. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, gente. Oi, Mauro. Tudo ótimo? Muito bom dia. Começando Bom amanhã dia. bem aqui. Tô com um cafezinho quentinho para Opa, essa conversa. legal. Que bom que você está aqui com a gente. E, bom, a Vanessa Martina é uma jornalista, talvez uma das jornalistas mais especializadas em América Latina, na esquerda brasileira. Então, ela acompanha toda a América Latina, para e passo, né? Vai cobrir. Você ficou quanto tempo na Venezuela, Vanessa? Agora? Fiquei 15 dias, né, na 15 eleição do dias. Maduro no ano passado. Uhum. Isso foi A gente só não bem. faz mais porque a mídia alternativa não tem dinheiro, né? Se a gente tivesse dinheiro, a gente faria mais. Estaria no Equador agora, estaria, enfim, cobrindo várias coisas. Sim, exatamente. Então, você acompanhou, até era para ter vindo ontem, mas de fato foi muito puxada a cobertura, né, lá no Equador, bem puxada mesmo, e acabamos adiando para hoje a tua vinda aqui. E foi bom, né, porque a gente, você vai poder nos contar de um quadro mais consolidado. Estava comentando aqui logo cedo que a gente tinha falado sábado, você acha que foi sexta-feira, né? E senti você um pouco pessimista em relação ao que estava para vir ali numa eleição que opõe a extrema-direita, né, o Daniel Noboa, e de outro lado a esquerda do chamado correísmo, a Luísa Gonzalez. Tá vendo? Ela tem uma lista enorme de candidatos, né? Mas os dois é que disputavam e foi uma grande surpresa, né? O Daniel Noboa saiu na frente para o segundo turno, 44,2, e a Luísa Gonzalez encostadinha ali, 43,9. Conta para nós o que foi esse processo eleitoral lá no Equador, Vanessa. Então, Mauro, mesmo, né, com essa descrição muito generosa que você fez, de que eu acompanho vários processos eleitorais, enfim, acompanho a América Latina tem aí pelo menos 10 anos, e a gente sabe que pesquisas eleitorais são compradas, manipuladas, não são confiáveis. De fato, o país com a pesquisa mais confiável é o Brasil. Mas, mesmo assim, gera um impacto, principalmente quando a gente tem essa distância, né? Então, o Equador não está todos os dias no noticiário e tal. Todas as pesquisas davam Noboa vencedor, e muitas delas no primeiro turno. O primeiro turno lá, ou você leva com 50% mais um, ou você precisa ter 10 pontos de diferença. Então, por exemplo, se você tem 40%, mas o seu oponente tem 29%, o seu segundo, né, o oponente mais próximo, você leva no primeiro turno. E as pesquisas davam esse resultado, davam então uma Luísa Gonzalez muito desidratada. Então, eu realmente estava muito pessimista. Eu realmente achava que a Luísa Gonzalez chegar no segundo turno seria uma vitória. Mas, assim, eu realmente não esperava que ela chegasse com a força que chegou e pensava que o segundo turno seria um segundo turno desidratado, digamos, né? Porque o que é interessante de a gente observar é que a gente está vendo um terceiro turno. Por quê? Porque quando o Guilherme Lasso, que era o presidente do Equador, ele faz aquela estratégia da morte cruzada, ou seja, ele pede que enfim, cai ele e todo o governo, né? Então, existe essa ferramenta no Equador. Então, ele deixa 1 ano e meio de mandato. E aí tem uma eleição para este 1 ano e meio, na qual vence o Noboa, em 2023. Naquele momento, a disputa foi Noboa e Luísa Gonzalez. E ela só teve 34% dos votos. Ou seja, entendeu? Eu estava muito contaminada por esse cenário. Só que o que a gente viu foi uma campanha muito desigual da parte do Noboa, que usou muito recurso público para comprar voto e para fazer propaganda política. Então, o que analistas apontaram, que estavam lá no Equador, é que a campanha era assim, 10-1 em termos de publicidade. Ele gastou Impressionante. muito dinheiro, muito recurso. Mas Luísa veio o quê? Respaldada na memória
social do que foi o correísmo, que foi o governo do Rafael Correia, da Revolução Cidadã. Ela tem uma personalidade própria, então também ela percorreu os rincões do país, ela teve conversas aí que foi desde lideranças indígenas, camponesas, passando por empresariado, tentando fazer aí uma composição ampla, né, contra um governo neoliberal, entreguista, um governo que está destruindo o Equador. Não é só o Noboa está há 1 ano e meio. O Noboa ele é uma continuidade desse projeto neoliberal que vem desde 2017. A economia do país está em frangalhos. Hoje, uma das receitas mais importantes do Equador, que é um país petroleiro, né? Tem muitos minerais. A receita mais importante, acho que a segunda fonte de receita é remessa de equatorianos que vivem no exterior, que vivem principalmente nos Estados Unidos. Nossa, não é petróleo? Não, primeiro é o petróleo, mas acho que as remessas do exterior estão em segundo lugar. Então, assim, com esse resultado, que fazendo a conta dá menos de 1%, quase que 0,5% de diferença, a gente vai ter o terceiro colocado, que é do movimento Pachacuti, um movimento indígena muito importante no Equador. O Pachacuti teve 5,6% dos votos. Então, agora, a disputa vai ser em torno deste eleitorado, que é um eleitorado indígena muito crítico à esquerda, principalmente, e que agora vai ser muito interessante observar como é que vai dar essa composição, né? Perfeito. Como que eles vão se organizar para apoiar um lado ou deixar, que é também uma estratégia, né, de não anunciar voto em ninguém, deixar em aberto, e aí você acaba levando os eleitores a votarem no governo, né, a votar no que já está. Então, a Luísa Gonzalez é uma mulher jovem, né? Tem 47 anos de idade apenas. E o que você conta dela para nós? Assim, eu nunca tinha ouvido falar dela antes desse processo eleitoral, né? Então, ela é uma figura que já é bem conhecida, né? Porque é isso. Quando o Correia deixa o Lenin Moreno como vice-presidente, a construção foi em torno do como é que é? Do Arauz. Esqueci o primeiro nome dele. Foi em torno do Arauz. Só que o processo no Equador ele é muito complicado. Por quê? Porque o lawfare que aconteceu no Brasil, no Equador, ele foi muito mais bem Andrés Arauz. Andrés, obrigada, querido. Andrés Arauz. Eu estava pensando, será que é Guilherme? Como é? Andrés Arauz. Então, o Arauz, ele foi muito perseguido, difamado, vítima de assim, toda sorte de perseguição. E no Equador, é isso. Toda vez que fala, acho que vai falar meu nome, Luísa Gonçalves. Tem uma Luísa aqui. Nossa. Muito bom. Fala. Então, o Equador teve um processo de lawfare mais bem sucedido que no Brasil. No Brasil conseguiram prender o Lula, conseguiram tirar algumas figuras, Dirceu, Genuíno, etc. Mas no Equador eles conseguiram além, né? Então o Rafael Correa ele tem uma ordem de prisão. Se ele pisar no Equador, ele é detido. Por isso hoje ele vive na Bélgica, porque a companheira dele é belga. Então ele vive hoje na Bélgica. Nós temos muitos dirigentes equatorianos que foram ministros, que foram secretários de governo e parlamentares que hoje vivem no México, exilados. Então, houve uma caça total à esquerda no Equador. E a Luísa Gonzalez é uma figura que é política, mas que não estava. Então, não ter ouvido o nome dela é justificável, porque é isso. Ela não figurava entre essas personalidades mais famosas do correísmo, né? Embora seja uma mulher super comprometida, que está envolvida com a política desde sempre, assim, e que está com a saída do Arauz, né, com toda essa perseguição que acontece com o Arauz, ela então vem sendo a opção, vem sendo construída essa imagem dela como para ser a presidenta do país. E aí ontem fizeram uma pergunta bem interessante, se ela estaria mais para Boric, do Chile, né?
ou mais para Sheinbaum, que é a presidenta do México? E essa é uma pergunta interessante, porque a gente vê uma esquerda, muitas vezes na América Latina, que chega ao poder, que é o caso do Boric no Chile, ele chega ao poder vestido de esquerda, mas faz um governo neoliberal, faz um governo coadunado com as elites e para as elites, voltando totalmente as costas para o povo. É isso que o Boric está fazendo no Chile. Já a Sheinbaum é diferente. A Sheinbaum, ela tem o mesmo perfil da Luísa, uma mulher comprometida, que está vinculada com a política há muitos anos, com um perfil de esquerda muito demarcado. Então, não há elementos que indiquem que a Luísa seria esse tipo de reacionária transvestida de esquerdista. Não, é de fato uma mulher comprometida que trabalha arduamente, né? Porque é isso, a campanha basicamente não terminou. Então, desde 2023, que o correísmo, a Revolução Cidadã, está fazendo aí essa campanha para tentar recuperar o poder. E aí, só um breve histórico para demarcar, né, como que esse lawfare, como que isso aconteceu no Equador. O Correia, ele perde o governo, né? Então, essa força de esquerda, ela perde o governo da seguinte forma: o Correia deixa o vice-presidente, que era o Lenin Moreno, e ele se torna o sucessor do Correia. O Lenin Moreno dá um golpe, né? Dá um duplo twist carpado ali. O Temer de lá, né? Como se fosse, né? Só que ele estava dentro do governo Correia, então é muito mais. Não, claro, como o Temer, é verdade. O Temer era o vice, né? Então é basicamente isso. E aí ele. Só que o Lenin Moreno é eleito. O Temer foi um golpe clássico. Sim. O Lenin Moreno é eleito com esse resguardo da Revolução Cidadã, chega no governo e trai todos os acordos, trai toda a ideologia e faz um governo extremamente neoliberal. Aí, com essa abertura, e aí a gente tem essa noção, não é só no Brasil, é na América Latina inteira, quem detém o poder detém instrumentos para se manter no poder. Você fica com a máquina na mão, você faz proselitismo, você compra governadores, etc. É exatamente o que o Lenin Moreno fez. Então, a partir dessa história que o Lenin Moreno constrói, o correísmo passa a ser perseguido. Nós temos o Ricardo Patinho preso, que era o chanceler do Equador, e começa essa destruição de imagem de todos os correístas. O povo demora um pouco para conseguir entender a dimensão desse lawfare, dessa perseguição e etc. E parece, esse é o resultado maravilhoso que a Luísa Gonzalez consegue agora. Parece que após 17, 25, dá quantos anos? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 anos. 8 anos, as pessoas estão tendo a dimensão do desmonte neoliberal. E aí, só um dado aqui, e eu paro, prometo, de falar. Não, você tem, eu quero que você continue falando, pelo amor de Deus. Não, é que eu falo muito, me empolgo. Mas olha o seguinte, o Equador, durante os governos Correia, ele era um país dos mais seguros do mundo, principalmente da América Latina. Não existia no Equador, esse é o Lenin Moreno, o grande... Esse é o traidor, né? O Lenin Moreno. E esse nome, né, Lenin, terrível, terrível, que nos dói muito. Então, assim, o Equador era um país que não tinha problema de criminalidade, né? Era um país muito tranquilo. O que acontece? A partir, então, destes governos neoliberais, vai tendo desmonte de política pública, a segurança pública sucateada, porque eles falam muito em segurança pública, mas é um discurso falacioso. Porque, na verdade, não tem investimento na segurança pública, tem investimento na repressão. Então, eles acabam investindo mais em presídio, que é lucrativo, eles investem mais em armamento para a polícia, etc. Mas isso não é investir em segurança pública. O que acontece? O governo Petro é eleito na Colômbia. Nós temos um processo de pacificação na Colômbia que vem desde o governo do Juan Manuel Santos.
as Farc vão sendo desmobilizadas, a gente vai tendo esse processo de desmobilização da guerrilha na Colômbia. E o narcotráfico, por conta desse processo de pacificação da Colômbia, etc., então a Colômbia ela vai abrindo espaços, né? Já que não tem mais o confronto que existia muito entre a guerrilha e o narcotráfico, e o governo vai pacificando, vai conseguindo entrar nesses locais, digamos que o narcotráfico colombiano se espraia e acaba indo para as fronteiras do Equador. Então, aumenta, o Equador passa a ser um ponto crucial, uma rota do narcotráfico internacional. Então, veja, o Lenín Moreno entra em 2017. Olha este dado. Entre 18 e 23, a taxa de homicídios no Equador aumentou incríveis 674%. O Equador hoje é um dos países mais violentos da América Latina. Nossa. Então, e aí qual a resposta do Noboa? Repressão. E ele se espelha no Bukele de El Salvador. O Bukele hoje de El Salvador é o governo mais repressivo. Isso. E em termos... Ele consegue ser um governo ainda mais direitista do que o Milei. O Milei ele é muito verborrágico, ele tem uma ideologia muito consolidada do libertarismo, mas o Bukele ele tem aprovação popular, ele é populista, né? Então ele tem uma forte aprovação popular com um governo repressivo, brutalmente repressivo, e que está fazendo fortunas, construindo cadeias e fazendo aprisionamento em massa. As pessoas, então, a situação de El Salvador as pessoas não têm direito. Vamos comentar isso. As pessoas não têm direito ao devido processo legal, são presas arbitrariamente, e como dá muito dinheiro manter as pessoas no sistema prisional, né, aprisionadas, ele vem investindo nisso. Essa é a receita do Noboa para a criminalidade no Equador. Essa receita, a la Bukele. Então, é um governo neoliberal, repressor, e que vem com ideias fáceis, né, como prender todo mundo, para uma solução que é difícil, porque no Equador agora, que tem um crime organizado que se espraiou e que está aí há 8 anos se consolidando no país, nós temos uma situação muito mais difícil, né, para você combater o crime organizado, para você combater essa insegurança pública. Ou seja, se Luísa vence as eleições, ela vai pegar um país numa situação muito mais difícil do que o Rafael Correa pegou lá atrás, né? Por vários fatores. Nós temos esse da violência, que é terrível. Nós temos essa degradação econômica, que empobreceu muito a população. E assim, o Equador ele tem uma particularidade muito complicada, que é um país dolarizado. Então, assim, quando a gente pensa, comentaram aqui, a Argentina melhorou. Não, a Argentina piorou em termos brutais, principalmente em termos econômicos. Hoje a população argentina está muito empobrecida. Um ou outro consegue, né, vir para o Brasil e comprar a Decathlon inteira, mas isso é uma elite argentina. Os professores universitários argentinos, funcionários públicos estão pauperizados, empobreceram brutalmente. E a gente sempre disse que a dolarização, essa ideia do Milei para a economia argentina, seria a destruição definitiva da economia argentina. E o Equador já é dolarizado. Então, assim, é um passo que é irreversível. Quando você dolariza um país, você não consegue desdolarizar. É quase impossível desdolarizar. Então, você não tem margem de manobra na sua moeda. Você não tem soberania monetária. Não consegue fazer política monetária mais, porque você depende de uma moeda impressa em outro país, certo? Então, a questão econômica que ela vai pegar é muito difícil. Esse também é um dos fatores, né? Não tem muita margem de manobra, porque é uma economia dolarizada. Essa questão da segurança pública está pegando muito, porque o Bukele vem com esse... O Noboa vem com esse discurso de repressão. Então, é esse discurso fácil do bolsonarismo. Mais gente na cadeia, bandido bom é bandido morto, etc., etc., que não resolve, piora, agrava a situação. E ela tem vai ter, né, se eleita, uma composição da Assembleia muito difícil. Essa é a primeira vez desde, enfim, 18 anos,
desde desse começo do correísmo, é a primeira vez que o correísmo, né, vamos chamar, enfim, a esquerda, perde a maioria na Câmara, na Assembleia. É a primeira vez. Então, o grande feito do Noboa foi ter conquistado essa maioria na Câmara, ou seja, derrotou a esquerda no Congresso, na Câmara, lá no caso, né, na Assembleia. E a gente tem um quadro hoje que ele tem... Vamos ver aqui onde foi que eu anotei os números. Ele vai ter 67 candidatos, deputados. É que lá a contagem é muito diferente da nossa, né? Não é por coeficiente eleitoral, então é bem diferente. Mas até terminar toda a apuração, aquelas atas que são questionadas, e tem várias atas questionadas, né? Então, até terminar tudo, a gente não sabe exatamente a composição. Mas é algo assim: o Noboa tem 67 deputados, e a Luísa vai ter 63, e o Pachacuti 8. E depois os outros candidatos, a ADN, o Partido Social PS, Partido Social Cristão, acho que é isso. PSC tem 3, e aí somando tudo vai dar 10. Os outros partidos apenas, né? Então, imagina a loucura, é muito centralizada essa composição. E precisa de 77 votos para formar maioria. Então, assim, para um governo da Luísa, mesmo se o Pachacuti apoiar, mesmo se o PSC apoiar, a gente não consegue chegar numa maioria de 77 candidatos. Então, para aprovar projetos, ela terá uma dificuldade imensa. E, por sua parte, o Noboa sempre teve vida difícil, porque é isso, né? O correísmo era majoritário na Câmara, na Assembleia, no caso. E ele teve toda uma dificuldade, enfrentou toda uma oposição, uma resistência. Ainda vai ser difícil para ele, porque ele não tem maioria, né? Mas é um pouco mais fácil para ele conseguir essa maioria do que vai ser para ela. Então, assim, não é vida fácil, vai ser um governo difícil para caramba, e que talvez, principalmente nesse primeiro momento, não entregue os resultados prometidos, né? Porque efetivamente não consegue. A gente vê no Brasil como é difícil esse parlamento, que é muito opositor, que não, quando você não consegue ter maioria, você precisa fazer composições, precisa negociar muito, enfim, então não é vida fácil que ela terá, muito pelo contrário, né? Mas tomara que mesmo assim, né, ela consiga trazer o Equador, porque veja, Mauro, é muito interessante a gente pensar o Equador de volta para o campo progressista, para o campo de esquerda. Por quê? Porque a Unasul, a sede era no Equador. E sabe o que o Lenin Moreno fez? Ele desmontou a sede do Equador. Então, assim, a gente teve os governos de direita, então a Unasul ficou muito desacreditada, porque falavam que era como se fosse um fórum da esquerda, e não era, né? Não era um organismo supranacional, como o Mercosul, só que com outras diretrizes de atuação, né? Atuando numa composição sul-americana, se pensava em ter um Conselho de Defesa sul-americano, sabe? Então, assim, a América do Sul como uma zona de paz e com os governos articulados para uma defesa comum em caso de qualquer agressão. No caso, né, a gente sempre tem os Estados Unidos aí com apetite de agredir nossos países, então se discutia esse nível de avanço. O Lenin Moreno desmontou a sede da Unasul, tem documentos, equipamentos e tal, que até hoje, assim, não se sabe para que país mandar, porque é um absurdo, e aí, num ato de proselitismo, ele entregou para um grupo indígena X lá, não sei exatamente qual, passou para esse grupo e a sede foi totalmente desarticulada. Então, assim, o Equador sempre teve um papel-chave nessa questão de uma unidade latino-americana, principalmente sul-americana, é um país-chave. E se ele volta para a órbita da esquerda, a gente vai ter Cláudia Sheinbaum no México, a gente vai ter o Petro na Colômbia, a gente tem Lula no Brasil, a gente teria, então, o Equador. Então, para a integração regional, para a integração latino-americana, para a resposta necessária que o nosso continente precisa dar às agressões imperialistas do Donald Trump, seria muito positivo
ter a volta do Equador para a órbita, né, para a órbita da esquerda, para uma órbita integracionista, isso é muito importante. Eu mostrei aqui, estava separando e acabou entrando na tela, porque tem um problema aqui no nosso sistema que toda vez que você seleciona acaba entrando. O mapa do Equador, você falou, não, quero falar sobre isso. O que você queria falar? Não, é que é interessante, porque assim, o voto da Luísa é um voto bem territorial. E essa eleição dá para fazer uma comparação com o que acontece aqui no Brasil. Então, a gente tem ali, né, na costa do Pacífico, o Equador é dividido em 3. Então, ali no Pacífico é a costa, ali onde está Quito é a serra, né, essa metade é a serra, e a parte ali onde está Nueva Loja, perto da Colômbia e do Peru, é a Amazônia. Então, na costa, que estão as regiões mais povoadas, das maiores cidades, na costa, a Luísa ganhou em todas as províncias, em todos os estados. Então, a gente poderia dizer aqui, perfeitamente, esse é o mapa, né, em azul, Eleição. A Luísa, isso. Em azul, a Luísa, em roxo, o Daniel Noboa. Então, veja como ela varreu a costa. Ela pegou todas as localidades da costa. E aí ela pega só 2 províncias da Amazônia. Então, o que é interessante observar? O Noboa, ele fica com a região da Serra e com a região amazônica. E aí... Ou seja, ele vence em Quito, então. Ele vence em Quito, claro. Perfeito. Ele vence em Quito e ela vence em Guayaquil, que Guayaquil é a maior cidade, né, no caso. Sim. E aí, o que a gente tem? Essa composição. Esta costa agora está sendo muito vítima de muito preconceito, de uma certa xenofobia, inclusive, por parte, né, aí da região central da Serra, dizendo que eles são narcotraficantes, que eles querem a volta do correísmo porque o correísmo vai facilitar esse tipo de coisa. Então, é o mesmo preconceito que a gente vê aqui no Nordeste. São pobres, são burros, não sabem votar, etc. Quando, na verdade, este voto é porque, de fato, é uma região empobrecida e que sabe o que foi, né, o que foram os governos aí da esquerda no Equador, as vantagens que eles tiveram em termos de progresso econômico, financeiro, de vida, de segurança, etc., contra esse desmonte neoliberal. Só que aí o que é importante pensar, né, para essa composição do segundo turno? Na região amazônica, em parte da região andina, nós temos alguns territórios com muita população indígena. Eu acho que não chega a ser a maioria, né? Não é maioria indígena e tal, mas com forte população indígena. E veja, o Noboa ganhou em todos. Então, a penetração da Luísa no movimento indígena, ela vai ser muito difícil. Uhum. É complicado, a gente, enfim, tem muita dificuldade para explicar essa questão indígena, né, da relação dos indígenas com a esquerda e por que muitas vezes eles votam nos governos neoliberais. É muito complicado, assim, precisaria de muitas horas para tentar entender isso, mas o fato é, esse voto do Pachacuti, como eu falei, esses 5%, são decisivos. E nós temos uma grande rejeição ao correísmo, né, a essa esquerda por parte do movimento indígena. Então, de novo, né, ela não vai ter vida fácil nesse segundo turno. Ela precisa aí ela precisa conquistar pelo menos mais 600 mil votos para ganhar. Tem um grande especialista em Equador, o Gustavo Menon, estava me trazendo esse ponto. Se ela conseguir 5 milhões de votos, ela leva. Então, ela precisa aí de uns 800 mil votos, ela precisa a mais. Então, é muito difícil essa articulação, tem que observar bem como é que ela vai fazer. O Leônidas Diza, que é a liderança do Pachacuti, ele já veio a público declarar que, veja bem, não vamos apoiar ninguém por enquanto, a gente vai fazer assembleias, vai ser uma decisão coletiva. Uhum. Então, é esperar para ver para onde vai. Alguém comentou aqui no chat, né? O Pachacuti é bem sectário. É um movimento indígena, e o movimento indígena, como eu falei, tem muito problema com o correísmo. Então, teve muito problema com o governo do Rafael Correia, muitos confrontos, e teve essa ruptura
total, né? Teve a ruptura total aí com... Em determinado momento teve uma ruptura total com o governo Correia e depois passaram a ser uma oposição, etc. A questão é, a Luísa é correísta, ela vem dessa, né, linhagem, digamos, dessa esquerda, mas ela não é o Correia. Então, a ver como ela consegue reverter, negociar. negociar, reverter um cenário que não é tão favorável. Daqui a um mês. Daqui a um mês não, desculpa, daqui 2 meses, né? Dia 13 de abril, né? Hoje, 11 de fevereiro, dia 13 de abril, segundo turno no Equador. Você volta aqui para conversar com a gente? Sempre que você me chamar, eu volto. Ah, vou te chamar não só para falar de Equador, para falar de tudo que for relevante de América Latina para nós aqui, Pode me Vanessa. chamar, Adorei. a gente tá aí para isso. Legal, obrigado. Adorei demais sua presença, muito boa. Obrigada a você, que é sempre um querido, sempre muito amável. E é isso, como estão falando aqui no chat, né? Tem um trabalho jornalístico formidável. Então, obrigada pelo convite. E sempre que quiser, que eu puder contribuir, eu voltarei e estarei presente. Obrigado, querido. Um sucesso a você. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.